Olá, pessoal, tudo bem? Com relação à sentença que foi proferida pela 21ª Vara Federal Civil da Seção Judiciária lá do Distrito Federal, né, da Justiça de Brasília, Justiça Federal de Brasília, tá, com relação às resoluções de estética emitida pelo Conselho Federal de Farmácia, tá, em que lhe moveu uma ação civil pública, o Conselho Federal de Medicina, tá, por entender que essas resoluções feriria ali o artigo 4º da Lei 12.842 de 2013, tá, a Lei do Ato Médico. Eu vou tecer alguns comentários, tá, mas antes de eu tecer esses comentários, tá, esse meu entendimento sobre essa sentença, eu estou aqui com a sentença em mãos, tá? Eu vou me apresentar a vocês. Meu nome é Alexandre Rodrigues Baiense, tá? Eu sou farmacêutico, formado há mais de 25 anos, tá? Exercendo a profissão de farmácia, tá? Como professor, tá? Atuei na área. E também sou advogado, tá? Operador do direito. E aí, também sou conselheiro federal de farmácia suplente pelo Estado do Rio de Janeiro, junto com a doutora Thalita Barbosa, que é a nossa conselheira federal efetiva, que vem fazendo um trabalho aí magistral, magnífico, né, na luta e na representatividade dos profissionais farmacêuticos do Rio de Janeiro em Brasília. Tá? E aí ela veio conversando comigo, né, e me pediu para que eu fizesse uma análise, né, com esses meus conhecimentos jurídicos sobre essa sentença, tá? Para estar dando aí um feedback, tá? Uma orientação. Vou tentar ser o mais didático possível, tá? Para que a gente possa entender o que aconteceu, tá? Dessa sentença, por que ela foi uma sentença desfavorável, quais são os caminhos a ser percorrido, tá? Mas antes de mais nada, tá? Eu preciso aí citar a Constituição Federal, para a gente começar a entender isso, que diz lá no seu artigo 2º, no seu artigo 5º, inciso 2º, diz que ninguém fará ou deixará de fazer alguma coisa se não for em virtude de lei, tá? Então, o particular, o cidadão, ele pode fazer qualquer coisa que a lei não proíbe, tá bom? E também, sem falar, ainda no artigo 5º, inciso 13 da Constituição, que vai falar que é livre o ofício, o exercício de qualquer profissão, respeitando ali, tá, as exigências legais, tá, em síntese. E aí, pessoal, a gente também tem que entender o seguinte, para eu poder fazer um parecer sobre isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, já que eles usaram o artigo 4º da lei do ato médico, tá, o que eu fui fazer? Fui pegar o artigo da lei, o artigo 4º, e ler o artigo para ver como é que está organizado esse artigo, tá? Do que ele fala. O que diz o artigo 4º? Está aqui, tá? Peguei o artigo 4º da lei, do ato médico, a lei 12.842 de 2013, que diz lá que dispõe sobre o exercício da medicina. Ele diz lá no artigo 4º, são atividades privativas do médico, 2 pontos. Bem, vamos, muita atenção aqui. Veja, temos que ter um entendimento de como as leis são construídas lá pelo legislador. Tá? Existe, tá, a emenda, a Lei Complementar 95 de 1998, tá? Que vai dar técnica legislativa e vai dar o regramento, tá? Como é que você vai determinar o artigo, a lei, se é uma lei explicativa, uma lei autorizativa, é uma lei proibitiva, tá? É uma lei de rol taxativo, tudo isso vai estar lá na Lei Complementar 95 de 1998. E aí, tá? Quando ele diz lá no caput do artigo 4º, são atividades privativas do médico, 2 pontos, tá? Não confundir com são privativas do médico, que está arrolado lá no artigo 5º da lei do ato médico, são privativos é uma coisa, atividades privativas do médico é outra, tá? O que acontece? A gente começa a observar que ele está cheio de veto, tá? Vários dispositivos dessa lei, né? Ou seja, inciso e parágrafos estão vetados. O que significa isso? Significa dizer que ele não veio para o mundo jurídico, tá? Ele não existe no mundo jurídico, ele não existe, de forma que ele não pode ser evocado no mundo jurídico, tá? E o que acontece também, tá? Toda lei, dependendo de como ela é escrita, o caput, ela vai necessitar de complementaridade, que é o caso do artigo 4º. Ela diz assim, isso é importante, tá? Observem isso.
são atividades privativas do médico, dois pontos. Significa dizer que ela necessita de complementaridade. Ela precisa ser complementada através de dispositivos, que pode ser parágrafos, incisos, alíneas, itens. Justamente para quê? Para dizer o que é, quais são essas atividades. Logo, como é uma atividade privativa, é o que a gente chama de lei, artigo dispositivo, rol taxativo. O que está aqui realmente vai ser atividade privativa do médico. Agora, o que não está aqui, ou estava, mas foi vetado, não veio para o mundo jurídico. Logo, não existe no mundo jurídico. Percebe isso? Então, a gente tem que entender isso, tá? E aí, o que acontece? Ele é rol taxativo. O que está aqui pertence aos médicos. E o que não está? Não pertence. Tá? Não é, por exemplo, rol exemplificativo. É taxativo. Taxativo está escrito, tá? Nós vivemos o direito positivado. Bem, e aí, tá? Eu fui ler a sentença, tá? Guardem essas questões, porque quando eu for ler os vetos, vocês vão ver a fundamentação da sentença. Então, a sentença, tá? Ela foi fundamentada em alguns quesitos, tá? Lá, o convencimento do juiz, né? O tal do livre convencimento do juiz, tá? Na formação desse livre convencimento, que foi dando base para que ele desse a sua fundamentação, a gente entende que ele começa, tá, a fundamentar a sua sentença em cima de dispositivos vetados. Tá? Nós vamos ver já já. Então, ele diz o seguinte, tá, na sua sentença. Ele diz assim: as atribuições legais do farmacêutico estão previstas principalmente na Lei 3.820 de 1960. Já tem um equívoco aqui. Porque a Lei 3.820 de 1960, ela não é uma lei que regulamenta a profissão farmacêutica. Ela foi uma lei que criou o Conselho Regional de Farmácia, né, os Conselhos Regionais de Farmácia e o Conselho Federal de Farmácia. E ali aborda alguma coisa, tá, de forma esparsa, tá, da atividade farmacêutica. Ela não é uma lei da atividade farmacêutica. Por quê? Porque a lei que regulamentava a profissão farmacêutica era o Decreto-Lei 20.377 de 1971, de 1931, tá? A 2377 de 1931, que foi revogado praticamente pela Lei 5.991 de 1973, ficando em pé somente dois artigos, que é o artigo 2º e o artigo 3º, que tem vinculação com o comércio. Só. Logo, a gente está praticamente sem uma lei que regulamente a profissão farmacêutica. O que tem são leis esparsas. A 3.820, que criou os Conselhos Regionais e o Conselho Federal de Farmácia, fala alguma coisa. A 13.021 fala alguma coisa. A 5.991 fala na questão da... Nem entra em detalhes, porque ela fala responsável técnico inscrito em Conselho de Farmácia. Subentende-se o farmacêutico, mas é controverso, que nós temos os técnicos que conseguiram a assunção técnica via judicial. Então, é questionável essa situação aqui, tá? A verdade hoje nós estamos realmente sem uma lei que regulamente a nossa profissão, que diga o que a gente pode ou não pode fazer, tá? E aí, continuando o parecer, o juiz, no seu convencimento, ele também cita aqui, num julgamento anterior, tá, de um outro processo, que ele diz assim: a egrégia turma, tá, lá de um outro processo, tá, né, que essa controvérsia já foi examinada lá na primeira região, tá, de uma apelação civil, ela diz assim, com relação à resolução 573 de 2013, que a egrégia turma concluiu que tais atos, mesmo quando minimamente invasivos, rompem as barreiras naturais do corpo, exigindo diagnóstico, preste atenção nisso, e prognóstico médico, e domínio de anatomia, fisiopatologia humana, configurando, portanto, atos privativos de médico, à luz do artigo 4º da lei número 12.842 de 2013, lei do ato médico. Ele fala assim, artigo 4º, de forma genérica. Só que o artigo 4º, lembre-se, ele é um artigo que necessita de complementaridade. Não está dizendo qual dispositivo a resolução, as resoluções usurpou, contrariou, ofendeu, agrediu. Não diz. Por quê? Porque o artigo 4º, o caput,
ele é um artigo, que necessita complementaridade. Porque existem artigos que já vai lá e diz o que ele quer e não precisa de complementaridade, é seco. Ele não tem parágrafo, né? Às vezes, muito raro, tem lá parágrafo único, tá? Normalmente, eles são secos, que não é o caso do artigo 4º, entende isso? Lá, respeitando o processo legislativo, a emenda, a lei complementar 95 de 1998, isso tem que ser, tá? Levantado esse questionamento. Então, veja, isso é importante, tá? Porque quando a gente for ver o veto, a gente vai ver, tá, que muitas das fundamentações do que eles estão falando aqui vai estar elencando essas situações de dispositivos do artigo 4º que não está sendo apontado, tá? Ou fundamentado em dispositivos que está vetado. E aí, continuando na sentença, tá? Ela diz lá, né, no finalzinho lá da sentença, tá? Ele vai desdobrar lá em A e B, ele diz assim: declarar a nulidade parcial, olha, parcial, não total. O Conselho pediu a nulidade total das duas resoluções. Logo, o juízo não deu. Ele não ficou plenamente convencido que tem que derrubar toda a resolução, tirar ela do ordenamento jurídico farmacêutico, do mundo jurídico, né? Declarar parcial. Então, é mentiroso, é falacioso falar que caiu a resolução toda, porque a própria sentença determina declarar nulidade parcial da resolução 616 a 645, somente na parte que autoriza os farmacêuticos a executarem procedimentos estéticos de natureza invasiva. Aí nós vamos ter que entender o que é isso, aí vamos ver lá os vetos, o que é invasivo, o que é invasividade, assim entendidos que envolva perfuração da pele. Veja, o mero ato de perfuração da pele, ele entendeu ser ato privativo de médico. Vamos entender que isso está vetado, nós vamos ver já já. Introdução de substâncias injetáveis, tomem cuidado com isso também, porque nós temos que ler lá os vetos. Inserção de fios, utilização de laser ablativo, luz intensa, pulsada de alta potência, carboxiterapia, intradermoterapia, preenchimento dérmico, quaisquer técnicas que rompam, olha só, quaisquer técnicas que rompam as barreiras naturais do corpo, ainda que de modo superficial, tá? B. Manter válida as disposições da referida resoluções que tratem de procedimentos não invasivos. Beleza? Aí vamos lá. Pegar a própria lei. Tá, o que é invasivo? A lei do ato médico, ela diz o que é invasivo. Tá? Aonde? Está lá no parágrafo 4º. O que é o procedimento invasivo? Ela diz assim: procedimento invasivo para os efeitos desta lei, ou seja, para que o entendimento da lei do ato médico, para a lei do ato médico, são os caracterizados por quaisquer das seguintes situações. Aí ele se desdobrou em 3 dispositivos. Dispositivo, inciso 1º, vetado. Inciso 2º, vetado. Logo, não veio para o mundo jurídico. Inciso 3º, ficou de pé, veio para o mundo jurídico. Olha o que ele diz, o que é invasivo para o entendimento desta lei. Invasão de orifícios naturais do corpo, atingindo órgãos internos. Então está aqui definido em lei, da própria lei do ato médico. Tá aqui, tá? Então, nesse entendimento, pessoal, invasividade tem que atingir órgãos internos, tá? Né? Invasão de orifícios do corpo atingindo órgãos internos. Isso é invasividade para a lei do ato médico, tá? Ele diz lá, ainda que seja superficial, quer dizer. Então, está fundada em algo que não condiz com a realidade. Vamos lá, vamos ver o veto do caput, que é o inciso 1º lá do artigo 4º, caput, né? São atividades privativas do médico, 2 pontos. Inciso 1º, vetado. Mas, professor, de onde vem esse vetado aí, Alex? Alex, de onde vem esse veto? Esse veto está lá na mensagem 287
tá? Da própria lei, que vai explicar por que foi vetado. Tá? Se você entrar lá no Google, lá, digitar lá a lei, vai estar lá, tá? A mensagem de veto. E aí ele diz lá, olha o que diz o inciso 1º do artigo 4º. Formulação de diagnóstico nosológico e respectiva prescrição farmacêutica. Vejam, foi vetado, não veio para o mundo jurídico. Tá? Então, a formulação de diagnóstico nosológico não é privativo de médico. Tá? Não é atividade privativa. Tá? E a respectiva prescrição terapêutica. Veja, a prescrição terapêutica também não é prescritiva, é privativa de médico. Então é falacioso falar que só médico pode prescrever. Odontólogo prescreve, médico veterinário prescreve, outros profissionais prescrevem. Tá? Então a prescrição não é um ato privativo. É errôneo, tá? Esse tipo de entendimento. É porque isso tem um termo jurídico, tá? Que a gente chama, né, de... quando você fala um termo e aquilo vem na mente da cabeça, vem na mente das pessoas, que é o prototipicidade lexical. Então, falou em prescrição, todo mundo associa a prescrição médica, mas não necessariamente, igual a palavras polissêmicas, tá? Outra situação também que foi vetada, tá? O parágrafo 2º foi vetado. Não são privativos dos médicos os diagnósticos funcionais, cinésico, funcional, psicológico, nutricional, tá? Que foi o artigo 2º, né? Psicológico, nutricional, ambiental, avaliações comportamentais e das capacidades mentais, sensoriais e percepto-cognitivas. Veja, por quê? Aí você vai ver lá as razões. Porque tem diretrizes clínicas, protocolos, que outros profissionais também executam essas atividades, tá? Sem falar, tá, de outros vetos. Vamos lá, vamos analisar agora o veto da questão da invasão da pele, da derme. Olha o veto do inciso 1 e inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 4º. Lembre-se, artigo 4º, rol taxativo, precisa de complementaridade. Parágrafo 4º é o que está complementando o artigo 4º. Tá? Inciso 1º, foi vetado, que seria a atividade privativa do médico. Invasão da epiderme e derme com uso de produtos químicos abrasivos. Foi vetado. Não é ato privativo. Não é atividade privativa de médico. Inciso 2º, invasão da pele atingindo o tecido subcutâneo para injeção, sucção, punção, insuflação, drenagem, instilação ou enxertia com ou sem uso de agentes químicos ou físicos. Também foi vetado, não veio para o mundo jurídico. Não pode ser evocado por nenhum tribunal, por nenhum juiz, porque não veio para o mundo jurídico. Tá? Outra situação também, né, que teve lá o inciso 4º, o inciso 4º também do artigo 4º, punções venosas e arteriais periféricas de acordo com a própria prescrição médica, tá? Então, isso não veio para o ordenamento jurídico, tá? Então, como ele não veio para o ordenamento jurídico, ele não pode ser utilizado como fundamentação para convencimento do juízo. E é justamente essa tese que o juízo, né, que a respeitável sentença prolatada lá pela Justiça Federal de Brasília vai falar: executar procedimentos estéticos de natureza invasiva. O simples rompimento da pele, se fosse assim, a aplicação de injetável só poderia ser feita por médico. Aplicar uma injeção, né, aplicar uma veia, um soro na veia, seja lá o que for, porque você tem ali a perfuração da pele. Ele diz que ainda que minimamente invasivo, tá? Então, nesse meu entendimento, tá? Aí eu vou dar aqui o meu parecer com relação a tudo isso, tá? Que acabou não... esses vetos que tirou do mundo jurídico o que seria essas atividades privativas do farmacêutico. Então a sentença, tá, ela vai se fundamentar em argumentos e critérios para o convencimento do juízo, né, em conceitos
que não vieram para o mundo jurídico. Ele vai usar lá termos invasivos, que foi vetado. Dentro do texto, dentro da sentença, vai falar em diagnóstico, né, que o diagnóstico seria privativo, e não é, foi vetado, está lá na mensagem 287 de 2013, tá? E também vai falar, não levou em consideração, por exemplo, a competência que trouxe a Lei 13.643 de 2018, que comprova que procedimentos estéticos não cirúrgicos, tá, também são exercidos por profissional de esteticista, porque essa lei regulamentou a profissão de esteticista. Tá? Então você também tem ali microagulhamentos, né, esses procedimentos que vão dar ali microperfurações da pele. Tá? E outra coisa, foi falar que a competência do Conselho Federal, o artigo 6º, a linha M, autoriza, sim, ampliar a atividade farmacêutica. Por quê? Lembre-se, a lei foi criada lá em 1960. Então, existia, daquela época, não se vislumbrava atividades que existem hoje. Por exemplo, hoje nós temos técnicas de DNA recombinante, né, técnicas ELISA e por aí vai. Coisas impensáveis em 1960. E você não tem como ficar atualizando as leis o tempo inteiro. Tá? As leis não acompanham a velocidade e a evolução dos fatos sociais. E com isso, foi permitido essa atualização, respeitando o quê? O que está lá na nossa diretriz curricular lá do MEC. O que diz a resolução número 6 de 2017? Ela diz que a formação farmacêutica deve assegurar competência relacionada à cosmetologia e suas tecnologias, e também relacionada aos cuidados estéticos. Está lá na formação do farmacêutico atual, tá? Inclusive, né, não é farmacêutico generalista, é farmacêutico, nós somos farmacêuticos com formação de perfil generalista, tá? E aí a gente entende também que não foi levado em consideração, tá, para a formação do convencimento do juiz, a questão dos cursos de pós-graduações nessa área de estética, que é justamente para quê? Para dar mais subsídio técnico, científico para o exercício dessa atividade. Então, a lei do ato médico não conseguiu trazer para o mundo jurídico essas questões de privaticidade para o médico, né, da questão do diagnóstico nosológico, da prescrição terapêutica. Tá? A prescrição terapêutica, salvo alguns casos muito pontuais de substância, se não me falha a memória, isotretinoína, que é exclusivamente prescrita por médicos. O resto não é exclusividade deles, tem outros profissionais que estão habilitados na forma da lei, tá bom, pessoal? Então, dentro desse entendimento, tá, eu entendo que essa decisão ela foi baseada aí, tá? Essa sentença ela está baseada em conceitos, em critérios inexistentes no mundo jurídico, tá? Então, eu já li lá no Conselho Federal de Farmácia, né? O Conselho já emitiu uma nota, vai recorrer, tá, dessa sentença, porque toda sentença cabe recurso, e aí eu acredito que o Conselho Federal já está agindo, essa parte processual aí já está dando andamento a isso, e vamos continuar lutando. Espero ter contribuído, desculpa por o vídeo ter ficado longo, tentei ser o mais didático possível, tá? E quero agradecer vocês aí, um grande abraço, vamos para a luta.